O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham por nosso canal no YouTube, pelo Facebook, e também você que nos ouve pela Rádio América. A primeira leitura de hoje nos põe uma pergunta muito interessante, que é: acaso é a conduta do Senhor que não é perfeita, ou antes a nossa? Escandaliza muito que tenhamos um Deus misericordioso. Um Deus punitivo, castigador, não escandaliza. Aliás, muitos religiosos procuram um Deus punitivo e castigador. Muitas experiências religiosas estão atrás desse Deus que não é misericórdia infinita. Porque um Deus que é misericórdia infinita e que não se canse de amar, e que não se canse de perdoar, esse não serve aos projetos dos poderosos. E não serve aos esquemas religiosos que muitas vezes querem dominar sobre as pessoas. Um Deus que é misericórdia infinita, do qual a gente pode se aproximar sempre e se beneficiar de sua compaixão e de sua ternura, é um Deus da acolhida, é um Deus do abraço, é um Deus que não nos espera com a chibata, nem nos espera com a vara de marmelo, depois dos nossos erros e das nossas falhas, mas nos espera de braços estendidos. Esse Deus, ele é incômodo. Esse rosto de Deus não é muitas vezes aceito, admitido. É difícil engolir que seja assim. E muitas vezes a gente pode até achar que acredita nesse Deus misericordioso, sobretudo quando quem quer se beneficiar dele somos nós. Mas quando se trata do outro, quando se trata daqueles que a gente gostaria de ver penando, sendo punidos, castigados, sofrendo, ajuizados, recebendo de Deus a paga de todos os seus erros, quando estes se convertem, eles recebem de Deus nada mais, nada menos do que o seu perdão e a sua misericórdia resoluta e infinita. Então, muitas vezes a gente até crê no Deus misericordioso para nós, mas para o outro fica difícil de acreditar. A primeira leitura de hoje coloca, portanto, esta questão: afinal, é a conduta do Senhor que é imperfeita? Porque o Senhor não quer a morte do pecador. O Senhor quer que ele se converta e viva. Mas ele sabe que o justo que erra, que peca, esse morre. Morre por quê?
Nós não estamos falando aqui de uma morte física, da morte corporal. É porque o pecado desfigura a humanidade. O pecado é uma espécie de morte, porque desfigura o rosto, o nosso rosto humano. Então não é que tudo seja pecado. Pecado é aquilo que desfigura a nossa humanidade. É aquilo que desfeia a nossa humanidade. Que impede que transpareça em nós a nossa verdadeira dignidade. A dignidade de filhos e filhas de Deus. Então, aquele que peca morre porque fica desfigurado, não porque Deus castiga, não porque Deus puna, mas porque nossas ações trazem também suas consequências. Mas se ele se converte, ele experimenta sempre de Deus seu perdão e sua misericórdia. Nenhuma outra coisa, gravem bem isto, nós podemos esperar de Deus senão o seu amor. Deus não tenta outras coisas senão o seu amor. Quando o seu amor não dá certo, ele tenta continuar amando. E o Salmo, respondendo a essa primeira leitura, pede ao Senhor para que recorde a sua ternura e a sua compaixão. Ora, será que Deus se esquece para precisar se recordar? Será que há algum momento em que Deus tem uma falha de memória e esquece de ser terno e compassivo? E aí a gente precisa clamar então a Ele, recorde, Senhor, sua compaixão e sua ternura? Óbvio que não. Mas nós nos esquecemos. Nós não lembramos que Deus é ternura e compaixão. Nós, muitas vezes, procuramos na nossa contrição, na nossa penitência, uma espécie de Deus castigador e vamos atrás dele e o queremos, como se isso fosse resolver algum problema nosso, muito íntimo. Como se a chibata resolvesse alguma coisa no fim das contas. Como se ela emendasse alguma coisa no fim das contas. E então, quando nós pedimos, recorde, Senhor, sua misericórdia, no fundo, intimissimamente, é o salmista e é todo aquele que reza o salmo que precisa recordar que Deus é misericordioso. Tão misericordioso, que nos doou o seu Filho único, como nos diz a segunda leitura. Que não se apegou ao seu ser divino, mas se fez humano. E fazendo parte da nossa experiência humana, deu a sua vida. Fez-se serviço pelos outros. E a segunda leitura então pede, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Ter os mesmos sentimentos de Cristo, ou seja, Cristo não ficou preso em si, cheio de si, mas esvaziou-se em serviço dos outros, servindo os outros. Tende os mesmos sentimentos de Cristo, é um convite ao mesmo amor e à mesma misericórdia que Jesus tinha. Vejam, nós somos convidados a esse amor largo, a esse olhar largo, que não cristaliza as pessoas nos seus erros, que não julga o outro como se o seu instante fosse definitivo, que sabe que a vida é processo, fluxo, não só para si, mas também para o outro, que tem braços estendidos em acolhida para todos. E como esse é o eixo de toda essa liturgia, misericórdia, compaixão, ternura, braços estendidos, nós escutamos Jesus num conflito com os fariseus e com os sacerdotes. Esses que se julgam autorizados, os únicos representantes de Deus na terra.
Jesus entrou em Jerusalém, ele foi para o templo, viu que a casa do seu pai se tornou um antro de ladrões, viu que a imagem de Deus que era pregada no templo não era a imagem de um Deus misericordioso, mas de um Deus que quer sacrifícios, que quer sangue, que quer animais imolados nos altares. Ele viu que o Deus misericordioso não era reconhecido no templo. O Deus reconhecido no templo era o Deus do dinheiro. O dinheiro que enchia o bolso não só do tesouro romano, mas também do tesouro dos sacerdotes. Estes que são os autorizados vão até Jesus e perguntam para ele: afinal, de onde veio a sua autoridade para fazer tais coisas? E então Jesus diz-lhes que eles não foram capazes de escutar João Batista. Se a gente recorda o Evangelho de Mateus, lá no início do Evangelho de Mateus, há uma mesma afirmação desse tipo, que diz assim: João Batista veio e ele não comia e nem bebia, porque ele era do jejum e da penitência, e vocês não acreditaram nele. Agora venho eu, e vocês também não acreditam em mim, mas me chamam de comilão, beberrão, amigo dos publicanos e das prostitutas. Enquanto João Batista pregava uma conversão que era baseada na penitência, no jejum, Jesus prega uma conversão que é motivo de alegria, de festa. Mas as pessoas não o ouvem. As autoridades religiosas estão cheias de si, estão dominados até o topo da cabeça por sua arrogância, autossuficiência, são incapazes de se abrir ao Deus que se apresenta diante deles, que é Jesus Cristo mesmo. E então, Jesus Cristo lhes faz essa pergunta: afinal, vocês não ouviram nem João Batista, também não me ouvem? E agora Jesus lhes conta uma parábola para lhes apresentar uma questão. E a parábola é curtíssima. Diz que um pai tem 2 filhos. Aqui a gente já gosta da parábola, porque ela revela muito. Ela fala de um pai que distribui serviço para todos os filhos. Então, os únicos representantes de Deus, do pai, são só os sacerdotes? São só os religiosos? Há um filho só? Não, há 2 filhos, e os 2 vão receber serviço. Os 2 vão receber como serviço o trabalho na vinha. Isso significa que Deus não escolheu apenas sacerdotes e religiosos. Ele escolheu seus filhos todos. Ele não tem nenhum tipo de exclusivismo. Seu amor é destinado para todos. Os religiosos devem ter pensado assim: nós não somos os únicos autorizados. É isso que ele está dizendo. E então, a primeira proposta para o primeiro filho é: vá para a minha vinha. E a resposta do filho não tem nenhuma reverência. Notem, o filho diz assim: não quero. É a expressão do seu desejo, sem nenhuma reverência ao dono da vinha. Ele apenas expressa o que vai no seu coração, mas depois muda de opinião. A tradução melhor é: ele se arrepende. Ele reconhece que o seu desejo na realidade é outro, é ir, e por isso ele vai. O segundo filho recebe a mesma proposta: vá para a minha vinha. E ele responde agora com reverência: sim, Senhor, eu vou. Notem esses detalhes, porque com eles o evangelista nos entrega o segredo da parábola. Sim, Senhor, eu vou. Quem estes representam, senão os sacerdotes, os religiosos, todos aqueles que se sentem autorizados por Deus como intermediários entre o povo e Deus? Sim, Senhor, eu vou. Mas não vai.
E então Jesus pergunta: quem foi que fez a vontade de Deus? A vontade do Pai? E os sacerdotes respondem, sem poder fugir da questão: obviamente foi o primeiro. Talvez então a gente devesse se perguntar se de fato a boca fala do que o coração está cheio mesmo, como a gente costuma dizer. Será? Nem sempre. Muitas vezes a boca fala, uma verborreia, grandiloquências, grandes pregações, mas o coração está vazio. Como Jesus mesmo diz, esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Ou em outra parte, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, fazer a vontade do Pai não tem nada a ver com ficar falando. Não tem nada a ver com falar. Não é uma profissão, mesmo que seja a profissão de fé, Senhor, Senhor. Fazer a vontade do Pai é cumprir, pôr em prática, fazer aquilo que o Pai deseja. E o que o Pai deseja, Mateus, que é o evangelho que a gente leu, fala disso tudo lá no início do evangelho. O que o Pai deseja é que a gente seja capaz de ser misericordioso. O que o Pai deseja é que a gente seja capaz de lutar e buscar pela justiça, ter fome e sede de justiça. Que a gente seja pacífico, que a gente construa a paz, que a gente seja humilde, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Parece que Israel, o povo, tinha a lei, e dizia, sim, eu vou, mas não ia. Tinha a lei, mas não a cumpria. E parece que tem todo um povo de excluídos que diz assim, não quero, mas de repente vai. Quem são esses? Jesus escancara na cara. Escancara na cara é já uma redundância, não é mesmo? Escancara para os fariseus e os sacerdotes, e aí eles não têm como fugir. Que entram primeiro no reino de Deus prostitutas e cobradores de impostos. Aí sim, se eles estavam fugindo da metáfora de Jesus, da parábola de Jesus, agora eles não podem fugir porque Jesus disse às claras: prostitutas e cobradores de impostos vos antecedem no reino de Deus. Notem de novo a palavra. Não é que eles antecederão no reino de Deus. Não é que eles entrarão no reino de Deus primeiro, um reino de Deus futuro. É já. Porque desde já eles ouvem a palavra da misericórdia e se abrem. Desde já o coração deles se abre. E eles não tinham ninguém por eles. E agora que eles encontram Jesus, que os ama e que os prefere, eles se deixam mover por essa palavra. Enquanto os muito religiosos estão fechados na sua arrogância e na sua prepotência. Essa parábola é gravíssima hoje. Porque se a gente pensar ainda hoje, nós temos muitos religiosos, muitos que conhecem muito bem a lei, conhecem muito bem as Sagradas Escrituras, mas estão fechados na sua arrogância, estão autossuficientes, autorreferidos, como se eles mesmos fossem Deus e não precisassem da misericórdia de Deus. E por outro lado, tem uma série de pessoas, os cobradores de impostos e as prostitutas de nosso tempo, que se abrem à misericórdia, sabem-se necessitados dela e entram no reino de Deus desde já. Quem são os excluídos do nosso tempo que nós pomos fora? Porque cobradores de impostos e prostitutas são a pior classe na época de Jesus. São a pior classe, mas também servem de bode expiatório para uma sociedade que se prostitui, mas só deixa a prostituta levar a culpa. Que muitas vezes se encontra diante de cobradores de impostos que representam o poder romano, mas se servem deles para seus negócios escusos, deixando-os sozinhos levarem a culpa. É muito interessante
que estas classes de excluídos servem ao sistema. Muito bem. Serviam ao tempo de Jesus e os excluídos de nosso tempo servem para o nosso sistema. Os excluídos, eles nos mostram que eles são ruins, nós somos bons. Os excluídos servem para que a gente acredite que a gente detém, assim, uma certa áurea de sagrado, de santidade, que outros não detêm. Os excluídos nos servem para a gente se iludir com uma falsa moral, com uma falsa religiosidade e piedade, que nos enganam de que somos melhores que os outros, mais capazes, mais absolutos e menos necessitados da misericórdia. Então, os excluídos de hoje ainda servem para o sistema. Mas são esses, os que nós excluímos, os que entram primeiro no reino de Deus. Então vejam, Deus incomoda, e esse Deus de Jesus Cristo incomoda mais ainda, porque Ele é misericórdia infinita e prefere justamente aqueles que a gente não quer sequer ver. Amém.